Os desafios trazidos pelo ano de 2020 ensinaram os profissionais do mercado imobiliário que é muito importante estar preparado para mudanças repentinas. A taxa Selic atualmente é de 2% ao ano, a menor na história da economia. No programa Amazônia Anda desta semana, vamos falar sobre o mercado imobiliário. Em análise por regiões e cidades, a capital do Amapá apresenta sinais positivos e reflete uma possibilidade de crescimento. No Amazonas, o setor imobiliário cresceu 18%. O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas, Albano Máximo, fala sobre as expectativas para esse ano. Nós fazemos uma pesquisa mensal do mercado imobiliário e fazemos um fechamento trimestral. O Amazônia Anda começa agora. O Brasil viveu um longo período de recessão no setor imobiliário. Desde 2013, o crescimento era quase inexistente, muitas vezes abaixo da inflação do ano. Apesar disso, no ano de 2019, essa situação mudou e muitas cidades brasileiras voltaram a trazer lançamentos e a vender mais. A capital do Amapá também vivenciou esse crescimento e o número de casas à venda cresceu bastante. O mês de março de 2021 terminou com o Amapá tendo a segunda maior alta do país no preço da construção civil. Segundo o IBGE, a variação foi de 2,59% no custo do metro quadrado, que fechou o mês valendo R$ 1.325,14. Com a pandemia da Covid-19, as inovações e adaptações ao cenário facilitaram as negociações, como conta Pedro Moura, diretor da Moura Imóveis em Macapá. Para quem está ligado realmente com o imobiliário, sabe que os Estados Unidos é o berço do imobiliário, né, em todo o mundo. Comecei a perguntar, a estudar e assistir informações de YouTube e, para minha surpresa, como lá já tinha acontecido a questão do coronavírus, essa pandemia, já estavam tendo soluções. Eu comecei a observar que eles estavam utilizando lá a internet, os meios virtuais para apresentar o imóvel e estavam conseguindo fechar negócios. Então eu comecei a fazer alguns cursos juntamente com nossos corretores de tour virtual, por exemplo, aqui tem a nossa parceirinha aqui, ó. Começamos a usar aqui a Gear 360 da Samsung, que tem nos ajudado bastante. Ela ajuda a criar os vídeos 360 para você ter a sensação de que está dentro do imóvel. Eu comecei a otimizar as visitas. Se vocês perceberem, ó, tá vendo esse movimento que eu estou tendo aqui com vocês? É um outro equipamento chamado Osmo Mobile, tá? Que é da DJI. Ele é um estabilizador. E ele me segue aqui, por exemplo, ó, e ele também me ajuda a apresentar os imóveis. Então, assim, além dos drones, né, que nós já utilizávamos há bastante tempo, mas o principal que eu percebi que nós tínhamos que conseguir mostrar o imóvel para o cliente aonde ele estivesse. Um fator importante que interfere no mercado imobiliário é o PIB de todo o país. Desde 2016, não foram registradas quedas, porém, o crescimento ainda é discreto. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como taxas de juros dos empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Uma taxa Selic em baixa significa facilidade para o comprador. A Lopes Imóveis, que é uma imobiliária que eu acompanho há muito tempo e respeito, tá? E ela estava fazendo, creio que foi em São Paulo, o primeiro salão online de imóveis, acho que do Brasil, não lembro bem. E eu peguei o gancho e fiz o primeiro salão online de imóveis do Amapá. Isso com parceria com os melhores construtores do estado
e com apoio da Caixa Econômica Federal. Culminou com o momento que estava tendo a baixa de juros, como está agora. A Caixa Econômica fomentando a habitação através de juros muito competitivos, nunca vistos. Então isso tudo veio corroborar com essa nova ação que fizemos, um salão online de imóveis. E, para nossa surpresa, foi assim recorde, foi muito bom. Até hoje estamos colhendo os frutos. Para você ter uma ideia, para mim conseguir mensurar para você, em 8 anos de imobiliária que nós temos, nos últimos 2 anos eu vendi mais que os últimos 6 anos. Se você me perguntasse antes dessa pandemia como é que era a aquisição no estado do Amapá, era assim, a pessoa procurava imóveis compactos, porque ela praticamente trabalhava o dia todo e só iria dormir, e viajava bastante. Hoje, as pessoas confinadas dentro de casa perceberam que ela precisa ter um imóvel mais confortável, com uma área gourmet, uma área de lazer bem generosa, para que ela se sinta bem ali dentro, com seus familiares. Porque você não pode ir no shopping, você não pode ir no centro comercial. Eu vivi a experiência de adquirir um imóvel durante a pandemia. E uma das figuras fundamentais para isso acontecer foi meu corretor de imóveis, que ele conseguiu uma casa no perfil que eu imaginava, e dentro da faixa de preço que nós combinamos, dentro de uma faixa de preço que era ideal para o meu bolso, né, naquele período, e conseguiu condições especiais de financiamento. Além disso, ele conseguiu também melhorias no imóvel junto ao antigo proprietário. E com isso eu consegui fazer a mudança para um imóvel dentro de um condomínio com toda a tranquilidade e espaço que eu idealizava. No Amazonas, o mercado imobiliário fechou o ano de 2020 com um crescimento de 18% de vendas, equivalente a 957 milhões de reais, mesmo com a crise sanitária que afetou o mundo e o aumento dos insumos da construção civil. Os dados foram divulgados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. O crescimento de 18% não atingiu a projeção feita de um faturamento de R$ 1 bilhão, em média 23% se comparado ao ano de 2019, quando cresceu 35%, como explica Albano Máximo, presidente da ADEME. A ADEME ela congrega as empresas do mercado imobiliário, ou seja, incorporadores, empresas de venda, escritórios jurídicos e associados. Durante a pandemia, os juros abaixaram muito. Hoje nós temos o menor juros da história, então isso propicia que muita gente que não podia comprar um apartamento por causa do juros ser alto, hoje entra nesse mercado, começa a caber os empreendimentos dentro do bolso do comprador. Tá? E também, com a pandemia, as pessoas foram para casa, então voltaram a ter, assim, uma valorização da casa, de querer um espaço, de querer melhorar o espaço que tem, de querer trocar o apartamento. O ano passado nós tivemos um aumento de vendas no setor, quer dizer, só nisso, né? E só em Manaus nós tivemos um aumento de 18%, muito acima da média nacional, que foi 10%. Então, o mercado imobiliário respondeu muito bem, gerando muitos empregos, que é o nosso objetivo hoje é geração de emprego, porque a economia não roda se não tiver emprego. No ano de 2020, foram lançados 14 empreendimentos, que representaram 4.004 unidades, um aumento de 28,5% em relação a 2019. Albano ressalta os fatores de crescimento e os desafios de 2021. A nível nacional, a construção como um todo, ela tem o terceiro que mais gera emprego. Nós estamos acima de determinadas áreas da economia que até estão mais punjantes economicamente, como por exemplo o agronegócio. Nós geramos muitos empregos, né? A construção civil, por cada real aplicado, é o que gera mais emprego, e gera mais emprego onde é mais importante, que é na base da pirâmide, né? No começo da pandemia, a gente se mobilizou muito rapidamente e criou muitas regras, muitos procedimentos, que esses procedimentos foram difundidos
pelos associados. Então isso aí gerou uma contaminação muito baixa nos canteiros de obra, quer dizer, nós tivemos uma diminuição da Selic que foi de 14% para quase nada hoje, né? Então, isso aí vai trazendo juros. A Caixa Econômica é o principal player do mercado, tem sido muita parceira, dentro da crise ela trabalhou muito com a gente, criando coisas assim para não parar as obras e a coisa continuar andando, com muita oferta de financiamento. Por quê? Porque, dado aos juros baixos, como o financiamento é uma coisa de longo prazo, fica muito interessante para o investidor fazer essa carteira de longo prazo. Então, o mercado imobiliário já passa a ser visto como uma coisa muito atrativa. Nós atuamos em praticamente todos os segmentos, né? A gente atua dentro do programa Casa Verde e Amarela, temos também empreendimentos dentro do SBPE, né, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos. Então, o nosso portfólio é bem extenso, né? A gente tem imóveis aí a partir de R$128 mil até 750 mil. Né? No mês de março veio a pandemia, nós caímos 45% e aproveitamos aquele momento ali para fazer um processo aqui de digitalização dos nossos processos de vendas, né? Buscamos ali atender o cliente sem a necessidade dele ter que sair de casa para comprar o imóvel. Então hoje isso é uma realidade aqui no grupo. O cliente, ele, no conforto do lar dele, ele tem condições de comprar o imóvel sem sair de casa, né? Então pegamos os meses ali de março e abril, que foram os meses onde nós tivemos o pico de pandemia, para fazer essa estruturação. No mês de maio de 2020, com a retomada do comércio, nós já experimentamos um crescimento de 86% em relação a fevereiro, em relação a março e abril, tá? E no mês de junho nós crescemos mais 56% em relação a maio. Então foi um crescimento muito forte, né? Com isso nós tivemos uma redução drástica do nosso estoque, mas mesmo assim conseguimos manter uma linha de crescimento de julho a dezembro e fechamos o ano de 2020 com saldo positivo de 36% de crescimento em relação a 2019, que foi um crescimento para a gente aqui muito bom, né? Até mesmo porque foi acima da média do mercado de Manaus, que cresceu 18%. A concessão de crédito imobiliário pela Caixa Econômica Federal cresceu 35,5% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O programa Casa Verde e Amarela é o novo programa habitacional do governo federal que substitui o Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros mais baixas, substituições de algumas faixas de renda e condições exclusivas. O programa Casa Verde e Amarela, ele é um programa do governo, né, onde o cliente ele tem um subsídio de até R$ 37.945 para comprar o imóvel dele, né, e esse subsídio ele tem uma variação de valor de acordo com a renda do cliente. Então, quanto menor é a renda, maior é o subsídio. Quanto maior é a renda, menor é o subsídio até chegar num ponto que zera, tá? Então esse é o programa Casa Verde e Amarela, né, que é um programa voltado para o segmento econômico. O outro programa é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, que esse é um programa onde a gente atende clientes acima dessa faixa do programa Casa Verde e Amarela, né? Então é um cliente que tem uma renda mais elevada, acima de 10 salários mínimos, onde a taxa de juros tem ali uma variação de 7,20% ao ano. A gente está vivendo um momento único, né, com taxas de juros mais baixas da história. Então esse é o principal fator positivo para quem quer comprar o imóvel nesse momento. Fora isso, tem aí os benefícios que os bancos têm oferecido para os clientes, né? Como, por exemplo, 6 meses de carência para você começar a pagar a parcela do teu financiamento, linhas de crédito baseadas na poupança, no IPCA. Então, são alguns dos diversos diferenciais que estão sendo oferecidos pelos bancos, que têm facilitado muito, né, na compra, na aquisição do imóvel, da casa própria. A taxa de juros ela vai ter uma variação de acordo com a renda do cliente, né?
E essa taxa ela pode partir de 4,5% ao ano, isso para o programa Casa Verde e Amarela, e pode chegar até 7,20% ao ano no SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, né? Então, é uma taxa de juros bem baixa, né, se comparado ao histórico do que já foi realizado, o que torna esse momento extremamente propício para a aquisição de imóveis. Uma pesquisa do Data Story Series, divulgada no final de 2020, aponta que mais de 12 milhões de famílias brasileiras pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Larissa Santiago conta como foi realizado o sonho do seu imóvel junto com seu marido. Então, a gente comprou, eu e meu marido, nem éramos marido e mulher, ainda nem éramos casados, a gente comprou antes da pandemia o imóvel na planta, porque é bem mais barato, e a gente nem estava pretendendo comprar, a gente foi dar uma olhadinha despretensiosa, só que estava acessível, cabia no orçamento, a gente falou, vamos lá, vamos meter a cara. E uma outra coisa que nos chamou a atenção, que nos atraiu muito, foi que era perto da casa dos meus pais e não era tão longe. Aí não tinha TBI, não tinha registro, era tudo grátis. E aí, como coube no nosso orçamento, resolvemos comprar. Isso antes da pandemia. A gente achou que a entrega ia atrasar, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, mesmo com tudo que aconteceu, a construtora conseguiu manter os prazos e a gente recebeu ainda em março. Foi justamente quando foi registrado o primeiro caso da Covid aqui no estado do Amazonas. O processo de mudança, aí sim, foi durante a pandemia. Nós mudamos no mês de junho, que era quando estava tendo até uma desaceleração aqui no estado do Amazonas. E para a gente conseguir mobiliar, que foi difícil, porque as lojas fecharam, a gente está tentando terminar de mobiliar agora, mas todo o processo de mudança, ele foi feito justamente durante a pandemia, a gente fez isoladinho. Vamos conversar com o Dr. Frank, presidente da Siduscom. Obrigada, Dr. Frank, por participar do nosso programa. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou representante da indústria da construção civil no Estado, através do Siduscom. Como se comportou esse mercado imobiliário, mesmo tendo a pandemia da Covid-19? Porque a gente sabe que anos anteriores teve toda aquela retração econômica. Olha, esse ano 2020, ele era muito temeroso, né? Logo que começou a pandemia, o que aconteceu, independente de ser o mercado imobiliário, o mercado de obra da construção civil, todo mundo teve um momento, quando foi o início, lá em fevereiro para março, todo mundo cancelou obra, cancelou pedido, cancelou tudo. E logo depois, já em abril, começou as pessoas ficarem já limitadas nas suas casas, começaram a pensar o que vai fazer na sua casa, o que vai melhorar, como é que vai viver ali. E começaram a ver que os espaços eram pequenos, que a moradia podia ser melhorada, tanto a nível de reforma como a nível de melhoria dos seus ambientes, a questão do home office. Então, já a partir de abril em diante, esse mercado começou a crescer e começou a vender melhor. As empresas de material de construção começaram a vender melhor, as empresas de construção civil não pararam, tocaram suas obras, e daí, para você ter uma ideia, culminou no final do ano de 2020, com venda maior, com maior número de lançamentos nesse mercado imobiliário, tudo aumentou no ano de 2020. Quando começou lá em março de 2020, que vocês ainda não tinham cenário como você está expondo, vocês traçaram algum plano emergencial para tratar junto da Covid-19 ou vocês ainda estão fazendo esse plano? Não é assim, olha só. Em relação à pandemia, a questão da saúde de quem trabalha nesse setor, a indústria da construção sempre teve uma preocupação muito grande em relação a esse acompanhamento, né? Então, a gente ficou ali adotando os protocolos que eram necessários dentro dos canteiros, e a construção civil ela tem uma característica que ela não aglomera, né? Você pode, com muita facilidade, botar uma equipe trabalhando ali
numa cavação, numa escavação, outro trabalhando em ferragem, outro trabalhando separadamente. Então, isso naturalmente, na construção civil em obra, já é uma coisa que não aglomera muito, você não tem que estar. Então, foram adotados uma série de protocolos, e nós, ao longo do ano de 2020, nós fizemos 2 pesquisas nos canteiros para saber como andava essa questão da evolução do contágio, né? Então, isso foi baixo. Nós fizemos aí com 40 empresas de uma vez, depois fizemos com as 20 empresas, e esses números, eles mostraram que houveram, na primeira pesquisa, 1 óbito, na segunda, 2 óbitos, e contaminação em torno de 200 pessoas, 200 e poucas pessoas mais, que não levou a óbito. E quando deu o pico, agora, em 2021, em janeiro, nós fizemos a terceira pesquisa. E aí o número de contágio aumentou muito, mesmo nos canteiros. Foi a única época em que a construção civil do Amazonas parou, de fato. Foi feita aquela interdição notória por todos aí que acompanham aí tudo que aconteceu nessa época da pandemia. E daí parou aí 2 semanas em alguns casos e 3 semanas em outros casos, ficou parado total. E quais são as expectativas agora para o ano de 2021, levando em consideração até dezembro? Você acha que vai fechar parecido pelo menos com 2020 ou acima? Não, a expectativa do mercado é que ela vai crescer acima de 2020. Que nós vamos conseguir superar esse momento aí, porque com o comportamento da pandemia hoje, que ainda está retendo as pessoas em casa, e outra, o comportamento independente até do momento que está se passando em relação a essa pandemia, que voltou os olhares popular para a melhoria do seu ambiente de moradia, há uma tendência de que esses trabalhos não vão mais voltar ao que era, vai ficar em home office. Então, todas as pessoas vão começar a procurar ou espaços maiores para ter o seu escritório dentro de casa. As empresas estão, no meu entendimento, se voltando para isso. Muita coisa não volta mais. E também melhorar os próprios ambientes que existem. Então, esse mercado de material de construção e de construção civil, ele tende a ser positivo esse ano de 2021. Para rever esse e outros episódios do programa, acesse o canal do YouTube do Amazon Sat. O Amazônia Anda fica por aqui.